está viajando pelas ondas da FM Cultura 87.9. Você está no programa Revista em Foco com o seu comunicador Ernito Freire. Estamos entrevistando o deputado estadual pelo Partido Verde, deputado Roberto Mesquita. Eu tenho aqui em minhas mãos um requerimento do pedido de CPI apresentado pelo deputado Roberto Mesquita, CPI da Segurança Pública. Deputado Roberto Mesquita, como está esse seu requerimento e o porquê do requerimento da CPI da Segurança Pública? Ernito, o requerimento está em tramitação, nós estamos captando assinaturas, nós temos 6 assinaturas, nós precisamos pelo menos de 12 assinaturas para que seja formalizada uma comissão parlamentar de inquérito, que é um instrumento legislativo de investigação. Nós vivemos uma onda de insegurança que está deixando a população do Ceará inteiramente apavorada. Não só a capital de Fortaleza, mas como também o interior do estado do Ceará vive hoje amedrontado, com medo de sair de casa, preocupado quando o filho, o irmão sai à noite. Nós vivemos um mal-estar permanente com relação à segurança pública. E nós fomos, nos últimos dias ainda, ficamos mais, como se diz, sugestionados com as palavras do ex-ministro Ciro Gomes, que, a pedido de seu irmão, o governador Ciro Gomes, passou a assessorá-lo na área de segurança pública. Informalmente. E o ministro Ciro Gomes disse que na polícia militar existiam milícias ligadas ao narcotráfico e listas de pessoas assaltáveis, ou seja, havia, e ele fez questão de salientar, havia uma grande maioria, a maioria absoluta de policiais corretos e honestos que zelavam pela vida das pessoas, mas havia dentro da polícia uma fração de maus elementos que eram ligadas ao narcotráfico, que é o tráfico de drogas, que é a maior das chagas que nós hoje temos que conviver na nossa sociedade, principalmente depois do advento do crack. Veja o que acontece nessa região que a FM Cultura se insere, a quantidade de violência que existe por conta da droga, e o assessor do governador, com a história que tem, ao fazer declarações fortes como essa, não podia de forma nenhuma o poder legislativo ficar só ouvindo. Nós temos que ser proativos, nós temos que ter atitude. E qual a atitude que nós devemos ter nesse caso? Instalarmos uma comissão parlamentar de inquérito. O INE ainda foi mais além, ele ainda citou o vereador Capitão Wagner, que foi o vereador mais votado das últimas eleições, uma liderança emergente no estado do Ceará. Todo o Ceará hoje conhece a trajetória do vereador Capitão Wagner, e citou o vereador Capitão Wagner como chefe desse grupo de policiais ligados ao narcotráfico. Isso não foi feito numa conversa de botequim, isso não foi feito numa conversa se cochichando ao pé de ouvido. Isso foi dito numa entrevista para que a sociedade soubesse. Então eu creio que a sociedade, a partir dessas declarações, passou a ter medo do que pode vir a acontecer com ela. E nós sugerimos a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para exatamente peneirarmos essa situação. E lhe afirmo, se o que o ex-ministro afirmou na sua entrevista for verdade, nós temos que homenageá-lo pela coragem,
nós temos que homenageá-lo pela coragem de expor uma chaga dessa monta existente na nossa sociedade. Entretanto, se ele não falou a verdade e se houve por parte dele uma motivação política de atacar o vereador Capitão Wagner, deve o senhor Ciro Gomes pedir desculpas e perdão à população por, num momento delicado como esse que ela já vive, ainda ter que suportar esse mal-estar. Eu tenho uma vontade de ver os colegas deputados e deputadas assinarem essa comissão parlamentar de inquérito, que nós possamos convidar as autoridades ligadas à segurança, os policiais que respondem a processos nessas áreas que foram destacadas pelo ex-governador. Convidaremos também autoridades que estudam e debatem o dia a dia da segurança pública, para ao final apresentarmos um relatório a ser votado pela comissão a ser criada, onde esse relatório apresentará sugestões de como se melhorar a segurança pública no estado do Ceará. Das 6 assinaturas que já compõem o seu pedido de CPI, entre elas tem um deputado governista que assinou, deputado Peguari. Isso? Assinaram 6 deputados, o deputado Heitor Ferrer, que é uma legenda da Assembleia Legislativa e do Estado do Ceará, um homem que procura sempre estar do lado do povo. Veja que o deputado Heitor foi o prefeito moral das últimas eleições. Não fora aquela malfadada pesquisa que saiu inclusive em rede nacional, nos telejornais, dizendo que o deputado Heitor não tinha chance de ir para o segundo turno, se não houvesse aquela indução ao eleitor do voto útil. Nós certamente teríamos o deputado Heitor Ferrer hoje como prefeito de Fortaleza. E ele sempre se coloca do lado do povo com a sua honestidade, com a sua hombridade, com a sua seriedade. Nós tivemos o deputado Heitor Ferrer, tivemos o deputado do PTB, Vanderlei Pedrosa, que é advogado, também incomodado com a questão da segurança, que assinou a CPI. Tivemos o deputado Peguari Diori, que é do PMDB, tivemos a deputada Fernanda Pessoa, do PR, e tivemos o deputado Antônio Carlos, do PT. A deputada Eliane Novaes está pensando em assinar ou não, porque ela não concorda com um fato determinado que eu coloquei no requerimento, que foi a última greve que teve, a greve que existiu no ano passado da Polícia Militar. Mas nós não podemos deixar de lado nenhum assunto quando se trata de segurança. Houve a greve, houve um momento onde a cidade de Fortaleza parou, as pessoas ficaram acuadas e com medo dentro das suas casas, o comércio fechou. Esse dia foi o dia 3 de janeiro de 2012. Isso foi por conta de uma greve de policiais militares que, na defesa dos seus direitos e como último recurso para verem as suas reivindicações atendidas, descumpriram a lei e fizeram greve, porque o policial por lei não pode fazer greve, mas para que eles estavam tão sofridos, tão necessitados de melhorias nas suas condições de trabalho, nos seus salários, que a única forma que eles encontraram para que o governo lhes ouvisse foi fazer um movimento grevista. Esse movimento grevista poderia ter trazido consequências muito funestas mesmo para a sociedade, porque nós aqui tivemos a vinda de uma Força Nacional de Segurança que, em determinado momento, se cogitou que essa Força Nacional de Segurança iria cercar os policiais grevistas. São homens acostumados com a luta das ruas, todos eles
capazes, nós não saberíamos o que poderia ocorrer se viesse a acontecer um confronto entre policiais armados se degladiando. Deputado Roberto Mesquita, o governo do Estado, com a sua grande maioria, naturalmente era para ter interesse que essa CPI passasse, que essa CPI fosse instaurada, até porque para dar força às palavras do seu irmão. E é de se estranhar que o governo do Estado do Ceará, com a sua ampla maioria na Assembleia, ele não esteja querendo assinar a CPI, orientar os deputados. Né? Então, a pergunta que não quer calar, deputado Roberto Mesquita, no seu entendimento, o governo do Estado do Ceará está com medo da CPI? Ele não quer ver investigado o que denunciou o senhor Ciro Gomes. Veja que o vereador Capitão Wagner está propondo também uma CPI na Câmara Municipal, que, diga-se de passagem, não é o fórum adequado, com todo respeito à Câmara Municipal, com todo respeito aos vereadores. Eu reconheço o espaço do vereador como o mais importante da política, porque ele é o homem que está próximo da comunidade, que vive dentro da comunidade os seus problemas e o problema das pessoas, mas a Câmara Municipal não é o palco adequado para se discutir segurança pública. Entretanto, há um fato que deve ser levado em consideração, que é a acusação de um dos membros da Câmara Municipal fazer parte de uma equipe ligada ao tráfico de drogas e um grupo de bandidos ligado ao tráfico de drogas e que daí é o comandante. Esse é o fato que deve ser explorado pela Câmara Municipal. Nós, da Assembleia Legislativa, temos como prerrogativa, uma das nossas prerrogativas, trabalhar a segurança pública, fiscalizar a segurança pública no Estado do Ceará. Coube ao Parlamento Estadual essa tarefa. A partir da Constituição de 88, quando se houve as delimitações das tarefas, o município passou a ser mais valorizado, as câmaras municipais passaram a ter mais interferência direta na saúde básica, na educação básica, no solo, na infraestrutura urbana, e as casas legislativas ficaram com a segurança, a saúde, a escola de nível médio e a saúde secundária e terciária. Ok, estamos encerrando mais um bloco de entrevistas com o deputado do Partido Verde, Roberto Mesquita. Voltamos